Recording in progress. Hoje é terça-feira, são 20 de agosto. Meu Deus, já é 20 de agosto. São 20 de agosto. Essa é a Med School. Essa é a aula de inglês. Eu sou o Teacher Pita e hoje eu quero começar com uma trend TikTok, né? Very mindful, very demure. Essa TikToker, cadê ela? Aqui, ó. Jules LeBron, ok? Ela trouxe uma palavra de volta para o vocabulário. Ela não inventou, ela trouxe uma palavra de volta para o vocabulário. E os alunos têm me perguntado essa semana o que que é isso, né? Mas mais que essa palavra, né? Demure, eu quero chamar a atenção para essa aqui, ó. Mindful, tá? Então, o artigo começa. E é isso que acontece, né? Um TikToker lança alguma tendência, as pessoas enlouquecem. Tipo, algumas semanas atrás foi a do Império Romano, por que que todos os homens ficavam pensando no Império Romano, né? Então, dessa semana é o Demure, será semana que vem é capaz de ter uma outra, tá? E talvez quando você esteja assistindo esse vídeo lá no futuro, talvez nem exista mais TikTok, tá? Então, porque é tudo muito rápido. Ela repete isso no vídeo, né? Very mindful, very demure, né? E aí o título do artigo diz The Hysterical New TikTok Trend Explained. E o artigo é de Cheyenne, eu acho que é essa a pronúncia, Darkson, tá? E é um artigo de ontem, olha só, né? 19 de agosto, hoje são 20, né? Então essa TikToker, ela faz coisas tipo assim, ó. How to board the plane in a demure and respectful way. Ou seja, como entrar no avião, ou no aeroplano, se você quiser essa tradução, né? Em uma maneira muito respeitosa, respectful and demure. Lembrando que eu quero chamar atenção para essa aqui, ó, mindful. Tá todo mundo olhando para essa, demure, porque para os falantes de língua inglesa é uma palavra que, tipo, nossa, fazia tempo que a gente não via essa palavra, né? Mas essa aqui é uma palavra corriqueira, tá? Mas talvez pra gente não seja. E é por isso que eu quero trabalhar ela aqui com vocês. Eu quero chamar a atenção que se esse tipo de palavra cai, eu preciso que vocês lembrem que em terminando com full, esta palavra é um adjetivo, tá? E aí, eu posso lembrar vocês uma série de outras palavras que têm a mesma função, né, filhos? Deixa eu só colocar aqui. Se eu só achar a posição que tira o meu cabeção ali, né? Tipo, useful, né? Que significa útil. Deixa eu aumentar um pouquinho também dessa fonte aí, professor. Para os alunos não ficarem sofrendo, né? De repente tem gente assistindo aula no celular. Ali, talvez assim fique um pouco melhor, talvez um pouquinho mais de zoom. Yeah. Então, the useful, né? Então é use mais full. Lembrando que existe também useless, tá? Então, useful significa útil. Então, eu vou dizer assim, ó, quando tem full, né, significa que tem aquela coisa que foi dita antes. Então, assim, ó, com utilidade, cheio de utilidade. Não é cheio, tá, gente? Porque cheio tem dois L's, tá? Muita gente confunde e escreve com dois L's no final. A palavra full, que significa cheio, que é o oposto de empty, tá? Aliás, foi assunto no começo da minha aula passada, né? Que é o oposto de empty. Aí sim, full é cheio, tá? Mas essa terminação, sufixo, não é com dois L's, é um L só, tá? Então eu vou dizer assim, ó, que tem uso. Useless, less significa que não tem, né? Então, useless é inútil. É a mesma coisa que acontece com a palavra care, que é o cuidado. Careful é cuidadoso e opa, careless é descuidado ou sem cuidado. Lembrando que essas palavras geram outras palavras, tá? Por exemplo, careful, agora tem mais um L, e é por isso que as pessoas acham que tem dois L's, tá? Porque quando esse adjetivo, lembrando, essas palavras que estão aqui, ó, bem grandonas, elas são adjetivos, tá? Elas nasceram de substantivos, nomes, tá? Receberam full ou less e viraram adjetivos, tá? E aí, quando elas recebem um ly, elas viram advérbio de modo, né? Então, esse ly, lembrando que esse ly em inglês é mente, né? Então, cuidadosamente. Se fosse no careless, né? Carelessly, de maneira descuidada, tá? Então, de volta lá para o artigo. Daí ela diz assim:
Very mindful. Eu não sei o que que é mindful, mas se te perguntar assim, olha, URGS é a cara da questão da URGS, né? A palavra mindful está em que classe gramatical, né? Terminou em full, adjetivo. Um outro jeito de saber que é adjetivo é porque tem um very na frente, tá? E se vocês prestarem bastante atenção, e eu sei que vocês prestam, né? Eu digo assim, ó, very happy, very fast, very hard, very good. Então, very é uma palavra que aparece na frente de adjetivos. Ou seja, tá? Encontrou uma palavra que vem depois. Tá, de very, essa palavra é adjetivo. E very é um intensificador, significa muito, tá? Joia. Em frente. Então, eu já sei que demure é um adjetivo, tá? E aí diz the hysterical new TikTok trend. Então, a nova trend. Eu acho que em português a gente já está traduzindo a palavra trend como trend, tá? Mas é tendência, tá? Mas ok. Explicada. E aí a repórter faz uns cortes, né? E diz assim: How to go to Las Vegas, strip while demure. Oh. And how to be demure while you apply your fragrance. Ok? Então, como ser demure nessas situações, tá? E aí ela começa. Veja como nós estamos explicando essa tendência do TikTok, né? Kindly. Ó, olha outra palavra com LY. Kind, né? Gentil, por exemplo, né? Kindly, gentilmente, com contexto. Very mindful, very demure. No começo do artigo, eles já começam a brincar com essa palavra demure. E eu tô forçando vocês a brincar comigo com a palavra mindful, né? E aí ela diz, the phrase very mindful, very demure, calma aqui. A palavra phrase não é frase no contexto de substantivo, verbo, objeto, tá? Então, porque essa palavra em inglês é sentence, tá? Então, eu vou traduzir como uma expressão, tá? Has gone viral, ou seja, ela ficou viral depois que a usuária do TikTok, eu prefiro usar como criador, desculpa, como criadora, não como usuária, mas enfim, popularizou a frase numa série de vídeos, né? Você percebe, essa palavra demure, ela tá tão fora de uso há tanto tempo, né? As pessoas não usam ela há tanto tempo, que aconteceu? Que os falantes de inglês precisam explicar para os outros falantes de inglês que significa tempinho para água, né? E ela vai dando algumas explicações, tá? E ela vem assim, ó. Mas o que que demure significa? What does demure mean? E ela diz, tradicionalmente, olha lá de novo, ó. LY para dizer mente. Pega um adjetivo, olha o que aconteceu aqui, ó. Tradition, substantivo. Traditional, adjetivo. Traditionally, advérbio. Se você vai fazer URGS, presta atenção nisso, tá? O termo demure é usado para descrever uma mulher que é quieta, reservada, modesta, né? Ou seja, há alguns anos acho que saiu uma trend no Brasil que tipo, era recatada e do lar, qualquer coisa assim, tá? Mas eu acho, tá, que essa criadora aqui tá usando para tirar sarro, tá? Então, muito recatada, tá? Recatada também é um adjetivo. Continua. E aí a Joss LeBron usa a palavra demure, né? LeBron redefines, ela redefine a palavra demure e mindful, que é a palavra que eu não quero dizer para vocês, porque eu quero que vocês me ajudem a pensar, para ser refinada, com elegância em vários contextos, né? No trabalho, no avião, ou com a aparência pessoal. Ou seja, o que ela quer dizer é que ela pegou a palavra e ressignificou ela, né? Então, de recatada, né, para elegante, por exemplo, very demure, elegante, né? Então, mindful. Mind é a mente, a cabeça, o cérebro, o pensamento. Mind. Quando alguém é mindful, vou dar um exemplo. Quando você é convidado para jantar na casa de alguém, né? E você leva a sobremesa, você leva uma bebida, né?
a pessoa diz, bah, que legal que você pensou nisso. Very mindful, tá? Mindful. Tá? Tem uma palavrinha que aparece muito frequentemente, eu vou chegar lá com vocês nela, tá? Deixa eu só abrir aqui. Então, mind é a mente, mindful, né, é o adjetivo de quem pensa na outra pessoa. Mindfulness é a capacidade de pensar, né, de prestar atenção, de ser atento, tá? Essa palavra aparece bastante, né? E aí explica que, assim, em vários contextos. Weather, atenção para essa palavra. Já vi cair em muitas provas de vestibular. Cai duas perguntas sobre essa palavra. Não pergunta qual é a tradução, tá? Pergunta, dá para trocar pelo quê? Pergunta, qual a função, tá? Então, weather, de uma vez por toda. Weather é uma conjunção, ou seja, ela vai conectar duas ideias, tá? E ela significa se, tá? Ou seja, vai trocar por if e a ideia é condição, ok? Então, não importa se no trabalho, no avião ou com aparência pessoal, né? E ela vai explicando nos vídeos dela como ser demure, como parecer demure, e ela fica repetindo as frases very demure, very mindful, ou seja, ai, que bem pensado, né? Bem pensado, bem sofisticado, não recatado, tá? E desde então, muita gente está usando o very mindful, very demure para outros behaviors. Palavra importante ali também, né? Que a gente não vê todo dia, é bom saber. É o substantivo comportamentos. O verbo é comportar-se. Então vamos lá, vamos pro verbo. To behave. Ups. To behave. Comportar-se, né? E behavior, o comportamento, the behavior, good behavior, bad behavior, etc, etc, etc. Tá? E assim vai. Eu acho que é isso que é isso. Aí eles explicam quem é a Josh, como é que é o nome dela? Jules, né? Quem é, de onde vem, do que se alimenta, e aí tem propagandas do vídeo. E é isso. Very mindful, very demure. Então, se eu fosse traduzir agora para vocês, não recatado, né? Mas com classe, né? Classe. Excelente, excelente. Mas para hoje, não era disso que isso que eu tinha planejado trabalhar com vocês. Eu tinha planejado trabalhar uma revisão de tempos verbais, tá? Porque faz muito tempo que a gente fala sobre verbo, usa verbo em todo o texto que a gente leu tem verbo, o exercício que a gente faz tem verbos. Há algumas semanas a gente trabalhou conjunção, na outra aula a gente trabalhou preposição, na outra aula a gente trabalhou palavras que encaixam. Hoje eu vou trabalhar verbos, porque não tem como ler texto, interpretar textos sem saber verbo. Ah, Pita, mas cai muita questão sobre verbo? Não cai tanto assim, tá? Mas sem verbo, sem entender verbo e sem entender tempo verbal, fica mais difícil de fazer interpretação de texto. E é com isso que eu conto para minha aula de hoje. Deixa eu só compartilhar a tela direitinho agora. Aqui, excelente. Sharing screen. Então, nesse momento, vocês já estão vendo a minha tela com algumas questões, tá? Aliás, eu posso até, de repente, mandar essas questões para o cursinho para vocês, aqueles que quiserem ter o material, podem. Vou colocar no grupo de WhatsApp. Vou colocar essas questões no grupo de WhatsApp, né? E aí, quem quiser ter, pode pegar. Se você está vendo essa aula no futuro, num tempo que não existe mais WhatsApp, né? Aí você pede no cursinho o Xerox, tá? E aí a galera te passa lá. Sem existir cursinho, não existe mais WhatsApp. Não, nunca se sabe. Vamos tentar aumentar para 250. Será que eu consigo? 250. Será que muda alguma coisa? Não. Eu posso fazer 558. Assim, excelente, tá? Ah, então começa assim, ó. Complete o diálogo. Do you intend to buy that book? Aí, pergunta a Patrícia. E a Karen responde, yes. Qual das opções abaixo é a melhor opção para esta questão? A pergunta. Comecei fácil, tá? Do you intend to buy that book? Vou pedir auxílio a quem está em sala de aula para me dar um joinha, me falando se já encontrou a resposta sim ou não. Aguardo o seu joinha. Eu acho que eu não devia ter dito que era uma questão fácil. Aê, ok, excelente, já temos joinha.
tá? Bom, a pergunta começou com do, ela tá no presente simples, né? Então, você alguma coisa, atenção para essa palavra. Ela não significa entender, tá? Ela significa pretender. E eu preciso chamar a atenção para algumas palavras aqui. Vou colocar aqui mesmo, tá? Então, to intend, letra minúsculo. Tá bom, letra maiúscula. Intend, tá? Significa pretender. To pretend significa fingir, tá? Então, cuidado com essas duas palavras, são false friends ou falsos cognatos, né? Intend é pretender ou, para você gravar, ter a intenção, né? Enquanto to pretend é fingir. Então, um sinônimo de fingir é to fake. To pretend é um sinônimo de to fake. Excelente. A resposta certa, a única bem possível, letra D de Dinamarca. Yes. C de Canadá, desculpa. Yes, I do. Tá? Por quê? Porque se a gente estiver falando de respostas curtas, tá? Para no verbo auxiliar, tá? Se quiser marcar a letra D, né? Tem que copiar o restinho da oração, tá? To buy that book e colocar ali, ó. Aí agora sim a letra D tá correta, tá? Mas como não tinha esse final, letra C de Canadá, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão a gente aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, tá? Tá aqui ela. Complete com as formas verbais adequadas. While yesterday, while Márcio blah 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 down the street, blá blá blá, an old friend of his. O verbo é caminhar e o verbo é encontrar. Me dê um joinha na hora que você tiver respondido a pergunta. Qual será a melhor? Ah, meu cabeção estava atrapalhando, ok. Ok, bom. Então, ontem, e eu tenho essa palavra aqui, ó, enquanto. Então, quando eu tenho essa palavra, ela quer dizer assim, ó, olha, essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Cuidado lá na URGS, tá? Porque pode pedir para substituir por uma outra palavra, né? Dava para substituir por as, tá? Então, ontem, enquanto o Márcio estava caminhando rua abaixo, ou seja, descendo a rua, né? Ele encontrou um amigo dele. Letra C de Canadá. Única resposta boa e possível. Ah, desculpa, eu esqueci de avisar que se houver perguntas, por favor, me chamem no chat. O chat está aberto para perguntas. Sigo o exercício. A gente vai agora para a questão de número 3 e ela diz assim, ó, complete com o verbo auxiliar correto, ok? E eu tenho assim, ó, Bruno cut his finger with that sharp knife. And so, espaço em branco, Priscila. Dê um joinha, por favor, a hora que você tiver respondido a pergunta. Né? Talvez uma palavra desconhecida aqui seja sharp, né? Afiado, knife é faca. Então o Bruno fez alguma coisa com com a faca afiada, a chafa faqueada. Não aguento ouvir minha própria voz, tá? Para responder bem essa pergunta, eu preciso que você preste atenção nesse verbo aqui, ó. Cat, tá? Eu vou fazer uma pergunta, você responde para ti mesmo, assim. Essa frase está no presente, no passado, no futuro ou não tem como saber? Olha para o verbo. Essa frase está no presente, no passado, no futuro ou não tem como saber? A resposta certa é essa frase está. Estou enrolando para dar tempo de você pensar. A resposta. Vou até tomar um pouco d'água para você pensar um pouco melhor. A resposta certa é essa frase está no passado. Por que ela está no passado? Porque se fosse presente, tá? Tinha que ter um S aqui nesse verbo, porque Bruno é a terceira pessoa do singular, tá? E aí, com S, indica que é a terceira pessoa do singular. Se esta frase tivesse aquele S ali, nós marcaríamos letra C, tá? Então, se você marcou letra C, eu tô te dando um tempo para reconsiderar, tá? Vou remover o S, porque não tinha um S, já sabemos que não é letra C, tá? Essa estrutura and so, tarará, Priscila, quer dizer e a Priscila também. E nesse espaço em branco cabe um auxiliar, tá?
O que se quer em inglês aqui nesse espaço em branco, no and so, palavra fulano, fulana, fulanos, é um auxiliar. E esse auxiliar precisa estar falando com o mesmo tempo verbal do verbo principal. Cut. Se o verbo principal está no presente, ou seja, em havendo um S, e eu dissesse, olha, o Bruno se corta e a Priscila também, e a gente marcaria das, né? Mas não tem, lembrando, tô dando um tempo para você pensar, né? A resposta certa, única e boa possível dessa questão é a de América, tá? Não pode ser B, porque Priscila é terceira pessoa do singular, não usa do. Não pode ser is, porque não tem verbo to be em momento nenhum da primeira oração, tá? E não pode ser have, né? Porque o verbo auxiliar não é have. Aliás, é uma oração afirmativa, nem aparece um verbo auxiliar. Então, o Bruno cortou seu dedo, o dedo dele, do Bruno, com aquela faca afiada, né? E a Priscila também, e esse também é dado pelo did. Letra A de América. Estou aberto a perguntas. Me chame no chat caso vocês tenham dúvidas, perguntas ou questões. Seguimos. Vamos para a próxima pergunta. Aumentando o grau de dificuldade. Complete com as formas verbais corretas, tá? Me dá o joinha a hora que tiver respondido. Eu vou lendo aqui para entreter as pessoas. I asked them to be quiet. Eu mandei eles calar a boca. Não, eu pedi para que eles ficassem em silêncio. Ah, bom. I, verbo tentar. To hear, ouvir. O que a menina, verbo dizer. Me dá um joinha quando você tiver respondido essa pergunta. Hum. Bom, eu pedi a eles, então assim, ó, é passado, tá? Eu pedi a eles para ficarem quietos, tá? Lembrando que hoje eu estou fazendo uma tradução bem literal aqui, tá? Hoje eu sei, vocês sabem, que eu posso usar a palavra them para falar de alguém que não se identifica como he ou she. Mas hoje vou fazer a tradução bem literal, tá? Eu pedi a eles para ficarem quietos. Eu estava tentando, tá? Letra B, ou talvez letra E, escutar o que a menina, letra E de escola, estava dizendo. Então, letra E de escola nessa questão. Ahn, não dá para ser letra A, porque é presente, né? Não dá para ser letra D, porque I were não encaixa, não é nenhum dos casos que usa were, né? I try é presente, não dá para ser. A letra B até poderia ser pela primeira, né? I was trying, né? Mas aqui é presente, então não rola. Quero chamar a atenção para um fato importante. Quando eu coloco ing nos verbos, tá? Não tem problema nenhum com y, ou seja, não sai y, né? Não troca y por i, nem ser precedido por consoante, nem ser precedido por vogal. Se você olhar por esses dois verbos, este try e este sem, ambos têm ing, nenhum deles perdeu o y. Eu sei, a gente tira o y em outras regras, em outros momentos de regra, não no caso do Y. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Tem havendo perguntas, chama-me no chat. Ou no chat. Complete com as formas verbais corretas. Nós, verbo brigar, brigar no sentido de bater boca, tá? Enquanto a chefe ou o chefe, verbo entrar na sala. Me dá um joinha na hora que tiver respondido a pergunta. Escuto aqui ao fundo a minha cadela Leia acordando. Ô, vida boa. Então a frase é: a gente ainda estava batendo boca, a gente ainda estava brigando quando o chefe ou a chefe entrou. Poderia ser a we were still, beleza. Não dá para ser C porque a ordem tá errada. Still were, still are, não dá para ser porque é passado. Still argued, até vai, tá? Até assim, ó, bem trovadinho até aí, tá? Mas eu já libero para vocês que é A ou B, tá? Então, se você marcou C, D ou E, agora você ganha um tempo para repensar. Então, nós estávamos ainda discutindo quando o chefe ou a chefe entrou.
A resposta não é, o que define a resposta não é a segunda parte, porque came in tá correto, came in the room, ela veio para dentro da sala, vou traduzir assim mesmo, ou entrou na sala, ou enter the room. Atenção, o verbo enter, da letra B, não usa preposição, ou seja, nunca usa enter com in. Porque quem entra, entra. Ou seja, adentra. Não usa ainda. Então, tanto faz nesse caso, A ou B, ambas estariam corretas se dependesse apenas da segunda, tá? Mas o que aconteceu? A gente vai marcar a letra B de Brasil, tá? Porque este verbo vai perder o E precedido, o E, quando colocar o ing. O verbo argue, tá? Aqui está o verbo base, o principal, argue. A forma base dele, que é o verbo brigar batendo boca, né? Quando recebe ing, perde, a gente vai dizer arguing. B de Brasil nesta questão, ok? Perguntas, dúvidas, questões? Me chama no chat. Vamos para a próxima. Mas é uma questão de tempos verbais, porque esse é o assunto da nossa aula. Complete com os tempos verbais corretos. Enquanto eu, verbo ouvir, escutar as notícias, porque eu sou desses que escuta a rádio, na semana passada, então, ó, olha a marca dizendo que é passado, tá? Não vai marcar verbo no futuro aqui ou no presente. Eu, verbo ouvir, escutar, nota que os dois verbos, né? Um barulho terrível vindo do outro lado da rua. Very mindful, very demure. Hum. Então, enquanto eu. Podia ser aqui, ó. Listened, né? Podia ser heard. Ambos estão corretos, né? Verbo ouvir. Qual o problema? O problema é essa preposição aqui, ó. To. A preposição to só encaixa com um desses dois verbos ouvir, escutar. Então, tanto na letra A quanto na letra B, eu tenho as duas formas do verbo ouvir e escutar, eles estão no passado. Um é regular, listen, que vira listened, e outro é irregular, hear, que vira heard, tá? Desculpa. O presente é assim, listen. O passado é assim. O presente é assim, here, tá? E esse to vai eliminar todas as opções que tem em here, porque to vem junto com listen. Então vamos lá. Quem listen, listen to alguém ou alguma coisa, e quem hear, escuta direto aquela coisa, tá? Então é ou letra A, ou letra B. Desculpa, ou letra E, ou letra D. Se você marcou alguma das outras, você ganhou uma chance agora de responder, de trocar a tua resposta, tá? Então, letra A. Ontem, enquanto eu ouvia as notícias, desculpa, enquanto eu ouvia as notícias na semana passada, eu ouvi um barulho estranho vindo do outro lado da rua. Letra A tá muito bom, tá? Ahn, letra E. Ontem, enquanto eu estava ouvindo, qual o problema da letra E? Aqueles dois N's lá no final, tá? Listen não dobra o N para receber ING, tá? Só dobra o N, né? Se a última sílaba for tônica, não é o caso, né? A tônica aqui é a primeira, listen, então não dá para ser. A segunda teria que ser a tônica, tá? Então não dá para ser, né? Ahn, letra D de Dinamarca. Ontem, enquanto eu. Olha, por que que eu tô com ontem na cabeça? Semana passada, enquanto eu estava ouvindo, beleza, as notícias, né? Eu escutei um barulho terrível. As duas estão muito boas, tá? Tanto a ontem. O que ontem? Enquanto eu estava ouvindo as notícias, eu ouvi, né? Vou ficar nessa resposta com a letra D, tá? Para falar por causa da palavra while. O que while quer dizer? Quando você tiver um while, provavelmente você vai ter um verbo num tempo contínuo, enquanto eu estou falando, né? Enquanto eu estava ouvindo, né? Enquanto eu estava assistindo, né? E aí uma ação simples.
Eu ouvi, e eu vou ficar com a letra D, Dinamarca. Mas se marcar A também, ela tá muito boa. Nesse exercício é só um exercício para vocês praticarem tempos verbais, tanto faz A ou D. Vou ficar com a D, eu gostei mais dela. Questão de número 7. Valendo. Tá. Foi bem rápida a resposta aqui, tá? Então, eu vou perguntar assim, ó. Você sacou que eu quero a resposta errada? Me dá um joinha se sim. Não, né? Então tá. Eu vou dar mais um tempinho para responder a pergunta. Me dá um joinha quando tiver respondido. Eu quero a errada. Eu sei, eu sei. Mas vai lá. Por favor, me dá um joinha quando tiver respondido. Ok. Resposta única, boa e possível, letra D de Dinamarca, tá? Por quê? Porque Rafael é terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, se você está usando o presente, né? E tiver que fazer uma negativa, vai usar das. He does. She does, né? Então a gente, como eu quero a errada, eu marco letra D de Dinamarca. O que sempre me. Ó, pergunta no chat. Ó, eu ia dizer isso, né? O que sempre me perguntam nessa aula, tô olhando pro chat agora, tá? Ah, add a text box to this document. Oh, que legal, tá? A pergunta do chat é: a letra E é o passado? Sim, a letra E é o passado. Então vamos lá, o verbo é to read, presente, read, passado, read, particípio. Essa última palavra significa lido, tá? Sim. Então, letra. A mais comum é B de Brasil, tá? Eu tenho certeza que as pessoas que não veem essa parte da alternativa errada marcam letra B de Brasil, tá? Mas é uma certa. O Rafael não lê o jornal todos os dias. Beleza, tá? Mas poderia ser C de Canadá. O Rafael não lia os jornais todos os dias. Galera, de uma vez por todas, tá? Everyday não é marca de presente, tá? Eu posso fazer presente uma coisa todos os dias, mas quando eu era mais jovem, eu podia fazer uma coisa todos os dias. Então, tanto faz, tá? Pode ser a letra E também. O Rafael lia o jornal todos os dias. Então, B de Brasil, D de Dinamarca, E de Equador, perfeito. E a letra A? A letra A, o does numa frase afirmativa, ou o do numa frase afirmativa, eles dão ideia de ênfase. Então, o Rafael realmente lê o jornal todos os dias. Então, por isso a gente fica com a letra D de Dinamarca como aquela única errada. Vamos para a próxima questão, dá tempo de fazer? Questão número 8, aguardo o seu joinha. Hum. Enquanto o homem estava olhando para a imagem, para a foto, para a pintura, né, o ladrão roubou seu relógio, letra A de América. Temos aquele while, significa enquanto, ou seja, duas ações estão acontecendo, uma ação está num tempo contínuo, outra ação está num tempo simples, tá? Ahn, a letra C não dá para ser porque eles são em tempos verbais diferentes, né? A letra B não dá para ser porque stoled não existe, tá? Ahn, a letra D é mais difícil de ser aqui, né? Enquanto ele olhou, o ladrão estava roubando, né? E Stolen na letra E não existe, tá? Nenhuma delas é melhor que a letra A de América. Enquanto o homem estava olhando para a figura, para a pintura,
né? The picture, cadê? Aqui, né? O ladrão ou a ladra roubou. Ok? O relógio